Temos este gráfico, certo? Ele gostaria que a gente fizesse o limite dessa função que ele chamou de f de x, quando x tende a zero menos. Pegar valores menores que zero, né? Pela esquerda do zero. O zero tá aqui bem no meio, entre a interseção das retas. Reta do y, reta do x. Aqui tá o zero. Menores que zero é pra cá, né? No eixo do x. A gente vai pegar esses valores aqui e cada vez mais se aproximar. Zero, bota na função daqui. Mais próximo do zero. Bota na função daqui. Mais próximo do zero. Bota na função que tá lá em cima. Viu? Onde se aproximou, aqui tem o 4. É o número 4 aqui. Cada vez mais que eu pego números próximos do zero, que é essa bolinha, mais o y sobe, sobe, se aproxima daquele número que é o 4. Não dá pra ver, mas é o 4, tá? Então, a gente disse que o limite dessa função, quando x se aproxima de zero pela esquerda dele, né? Ele vem pra cá e afunila até o zero. Os y se aproximam de 4, então esse limite é 4. Qual é o limite dessa função? Quando x tende a zero, só que pela direita agora, pelo outro lado. Pela direita do zero, então, números próximos de zero, só que pela direita. Eu vou pegar esse aqui e depois eu vou indo, né? Olha só. Você vai subir com, ó, esse número aqui. Bom, eu vou botá-lo na função. Então, eu vou subir. Ué, cadê a função? Não, você tem que ir para onde tem função, tá? É a função que está acima ou abaixo do número, né? Onde que o número vai ir para a função. Então, para esse número, a função tá aqui. Você consegue ver? Para esse número, a função é essa parte. Botando na função, me resulta em um número, lá no eixo do y. Para esses números mais próximos de zero, eu pego, boto na função, que é essa coisa azul, essa curva, boto na função e daqui. Mais próximo de zero, pego esse número, boto na função, que é essa parte azul aqui, botei ele na função, ele me deu aqui. E aqui nós temos o número menos 4, tá vendo? Cada vez que eu pego números mais próximos de zero, pela direita dele, né? Mais próximo de zero, boto isso na função. Os y, os resultados da função, elas estão dando cada vez mais próximos do número menos 4 aqui do risquinho, né? Então, esse resultado é menos 4. É isso que você tem que tomar cuidado. Olha, por exemplo, para esse número aqui, finge que esse... Não vou dar número para ele. Esse número aqui, eu quero que você bote ele na função. Você vai pegar e você vai levar ele até a função. Aqui está a função. Mas e para esse número aqui que está aqui no meio? Você vai levar ele para cima, para cima, para cima e vai dizer, ah, não tem função, não existe. Ah, para esse número aqui você vai subir, subir, subir e vai dizer, não existe função. Não é isso. Existe função, só que a função tá para baixo, tá vendo? Ela tá aqui, a função para esse número, ela tá aqui. Então, você tem que descer com o número até chegar na função, certo? É o que eu fiz aqui. Logo, o limite dessa função, quando x tende a zero, que é uma das perguntas, você vai dizer que é o quê? Que não existe, porque os limites laterais do zero deram diferença. Como que você vai escrever? Porque ele pede, né, para justificar, se não me engano, nessas questões, você diz assim, você calculou esse limite e esse limite. Você vai justificar dessa maneira, por teorema, ou pelo teorema dos limites laterais, como o limite da f de x, quando x tendeu a zero menos, é diferente desse aqui, que é o limite da função, quando x tendeu a zero mais, temos que o limite da função, quando x tendeu ao zero, né, que é o que ele pede, né, ao zero, né, ele não vai existir. Você escreve assim, tá? Porque ele pediu para justificar. É assim que se justifica, tá? O teorema lá. É assim. Se você quiser simplesmente botar ali, limite da função quando x tende a zero não existe também. Eu acho que ele não vai descontar a nota, né? E ele também gostaria que a gente calculasse o f de zero, certo? F de zero. Ou seja, na função f de x ali, ele gostaria que no lugar do x a gente aplicasse zero. Ou pegar o x sendo zero, que tá aqui, e aplicasse ele na função. E ver qual que é a resposta. Ele quer que a gente pegue o f de zero e aplique o zero e aplique na função. Ou seja, aqui no meio é o zero para o x e o zero para o y. Esse ponto aqui, ele se chama 0, 0. 0 para o x, 0 para o y. Perceba, o plano cartesiano é sempre assim. Daí você vai desenhar as funções assim. E nem sempre vai ter um ponto aqui, tá? Às vezes até ele tá aberto.
Nesse caso, eles botaram um ponto para indicar o quê? Que quando você pegar o x sendo 0, o y também vai valer 0. Então, eles deixaram indicadíssimo que aqui, de fato, tem um ponto. E quando você pegar o x sendo 0, como é o nosso caso, fazer f de 0, a resposta, o y, também vai ser 0. É isso que está indicando. O correto aqui, o que ia acontecer, né? Se não tivesse bolinhas abertas aqui no menos 4 e no 4, quando o x fosse 0, as respostas das funções seria menos 4 e 4, porque as bolinhas estariam fechadas. Mas não tem bolinha fechada, tem bolinha aberta. Quer dizer que, de fato, isso aqui não é a resposta, nem essa é a resposta quando o x é igual a 0. É essa aqui que eles querem que tu bote, ó. X igual a 0, então y também 0. Essa é a resposta. Deu pra entender? Isso ficou mais claro, né? Vou ter que ressaltar essa função aqui, que, desculpa, fiquei até com vergonha, mas eu realmente não sei fazer essa questão. Porque, como ela é uma função infinita, tem a assíntota 1 aqui, tá vendo? Esse gráfico é infinito, ele vai. Esse também vai, entendeu? E nunca vai tocar nessa linha aqui. É infinito, muito infinito. Ele quase encosta nessa linha, mas nunca pro infinito, assim, para anos indo, entendeu? Eu arriscaria dizer que o limite dessa função aí, quando x tende a 1 pela esquerda, que é o que eu ia fazer, que é o que pedia, aproximar aqui, ó, olha só o que acontece. Você vai pegar, vai botar na função e ele vai dar aqui. Só que vai infinito, entendeu? Então, tu vai pegar números muito próximos aqui e ele vai lá no infinito, muito, muito longe daqui, tu entendeu? Como se fosse ir de Santa Catarina para São Paulo, entendeu? É muito grande a função. Então, aí, por exemplo, vai dar um número, aqui já vai dar uns 40 a resposta do y. Daí eu pego o mais próximo do 1. Vai dar lá, sei lá, uns 900, entendeu? Eu arriscaria dizer que a resposta disso seria mais infinito. Assim como o limite dessa função, quando x tende a 1 pela direita, como você vai tentar pegar valores aqui, botar na função, aqui dá aqui. Só que daí você vai pegar cada vez mais perto do 1 e vai dar ali. E como é infinita a função, você vai pegar aqui e vai continuar muito longe. Pegar mais um aqui, e são infinitos números entre esses daqui, né? Então, você vai pegar números aqui, e daí vai bater lá no y, lá no, sei lá, 400 mil, entendeu? Não, tô exagerando, mas é pra você entender que essa resposta vai dar um número muito grande e positivo, porque tá indo pra cima, né? Positivo. Então, a gente escreve assim, mais infinito. Eu chutaria que fosse isso, ok? Logo, como pede, né, o limite dessa função, quando x tende a 1, como os limites laterais deram iguais, deram mais infinito, a resposta também ia ser mais infinito. Não sei se você sabe, né, mas o que significa infinito? Significa um número muito, muito grande, por exemplo, uns 500 mil, 500 milhões. Isso significa mais infinito. E o que significaria menos infinito? Significaria um número muito, muito grande, só que negativo, tipo um menos 200 milhões, menos 400 e 500 milhões. Tá? Então, a resposta aqui seria essa. E também ele pede para fazer f de 1. Você consegue fazer f de 1, ou seja, pegar o valor de x1 e aplicar nessa função? Não, porque essa função, ela vai chegar uma hora que ela vai estar assim, ó. Tão próxima desse pontilhado, essas coisas estão tão próximas do pontilhado, mas elas nunca vão chegar no 1. Essa função nunca vai ter um valor de y lá pro 1, tá? Nunca, não vai ter como, porque é uma assíntota, eu não vou te explicar agora, mas é uma assíntota vertical, a função não ultrapassa a assíntota. Então, o valor de x nunca vai assumir valor nessa função. Logo, f de 1 não existe. Tá? Não sei como que você poderia justificar. F de 1 não existe, pois... é que daí você vai ter que... Ele vai te descontar, porque você ainda não aprendeu assíntota, porque... Pois talvez... Escreve assim. A função... Eu vou botar assim. A função não admite valor em x igual a 1. Tá? Tá? Bom, daí ele pede para fazer, esse aqui eu consigo te ajudar. Ele pede para fazer x tendendo a 2 menos e x tendendo a 0 mais. Vamos fazer. Limite da função quando x tende a 2 pela esquerda. Ou seja, ele quer que você pegue valores de 2 pela esquerda e coloque na função e veja o que ocorre com y. Então, seria muito próximo, mas para te mostrar o que ocorre, ó. Bota esse número na função, dá aqui.
mais próximo cada vez mais do 2. Bota na função que tá aqui e o y vai dar aqui. Bota mais próximo do 2, bota na função e o y vai dar aqui. Pega mais próximo do 2. A função tá bem colada, mas botei na função, puxa pra cá, tá aqui. Então, cada vez que eu me aproximo mais do 2 pela esquerda dele, né? Eu faço x tender a 2 pela esquerda. Boto isso na função. E o y desce, 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 se aproxima do 0, que é o número que tá ali. Então, o limite é 0, né? Pede para fazer o limite dessa função quando o x tende a 0 mais. Então, para valores maiores que 0, quanto que vale a função, o limite? Olha, para valores maiores que o 0 tá aqui. Para valores maiores que 0 seriam esses, né? E vou me aproximando cada vez mais do 0. Então, eu pego aqui e começo a pegar. Então, bota na função. O que acontece com o y? Tá aqui. Volta, vai indo para próximo do 0. Bota na função. Aqui. Bota na função esse número, já botei. Vai aqui. Volta mais próximo do 0. Aqui. Percebe? Cada vez mais próximo do 0 no x, o y acaba se aproximando do 0 também. Então, a resposta disso aqui é 0. Porque o y se aproxima de 0. E é isso, tá? O meu problema foi só para fazer esses dois limites aí. O limite quando o x tende a 1 menos e 1 mais, porque eu também não sei se eu estou certa. Daí eu sugiro falar talvez que o seu carpede, aquele que te respondeu, que ele sabe, experiente, né? Mas aparentemente parece que é isso, beleza? Eu vou agora te passar. Eu tenho umas playlists no meu canal que eu fiz para os meus colegas de cálculo 1, que é sobre derivadas. Eu expliquei a definição de derivada, como que faz. Daí, se você quiser, talvez ver para um futuro cálculo que você vai fazer, sei lá. Ou talvez até para agora. Tem lá sobre limites de Jura. Eu fiz sobre limites laterais. Eu fiz sobre derivadas laterais. Fiz explicação do que é uma derivada, tá? Então, vai lá. Eu sugiro que tu veja se tu tem tempo, se tu tem vontade de aprender, talvez isso. Não sei. Eu vou botar tudo numa mesma playlist e você vai lá e vê.